Nós estamos a prosseguir Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos começar lá no versículo 18 e o tema hoje da nossa mensagem é o poder de Jesus sobre a morte. O poder de Jesus sobre a morte. Vamos estender a leitura até ao versículo 26. E diz assim: dizendo eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Até aqui, irmãos, poder de Jesus sobre a morte. Enquanto nós vamos olhar para estes versículos, gostava que os irmãos fizessem um exercício, que é: aquilo que Jesus está aqui a fazer é aquilo que Deus é. O Deus em que nós cremos, o Deus que nos ama, que nos salva, aquilo que Jesus vai aqui fazer, podemos dizer, é Deus. Deus é assim, porque Jesus é Deus. E Jesus disse que só fez aquilo que o Pai quis que ele fizesse, diz que falou as palavras que o Pai lhe disse para ele falar. E quando olhamos para este texto, olhamos para aquilo que aqui está e podemos pôr lá qualquer pessoa. Olhamos para estes passos de Jesus e podemos ver a pessoa de Deus. E, de facto, hoje vamos ver o poder de Jesus sobre a morte. Esta mensagem de hoje lida com um tema muito crítico. Um tema muito crítico e atual, porque nós vivemos num mundo moribundo. Todos nós enfrentamos esta inevitabilidade, a morte. A morte está à nossa frente. Claro que nós não pensamos nisso, mas a morte está à nossa frente. Se Jesus não vier, todos nós que aqui estamos hoje vamos passar pela morte. Somos humanos e estamos neste processo de deterioração. O nosso mundo é marcado pela tragédia. O sol também brilha, é verdade. E faz frio e calor e tudo isso, mas o nosso mundo é marcado pela tragédia, pela tristeza, marcado pela morte. Porquê? Desde a queda do homem, que se chama a queda, foi a transgressão do homem à palavra de Deus, que está registada em Gênesis capítulo 3. Desde essa altura tem havido uma maldição sobre a terra. E essa maldição fez com que a terra, todos os habitantes da terra, caíssem em lágrimas, desastres, dor, doença e morte. E a verdade é que nós enfrentamos isto sem cessar. E a cada dia que passa, quantas pessoas de todas as idades partem do mundo? Todos os dias. Partem do nosso mundo pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que conhecemos, pessoas que nós amamos. Semana passada partiu uma pessoa que nós amávamos, o pastor Fernando Pina, da Primeira Igreja Batista do Porto. E podíamos aqui dizer, olha, e também partiu este meu amigo e aquele meu familiar. A morte é o que o pecado fez ao nosso mundo. Aquilo que o mundo é hoje é aquilo que o pecado, quando entrou no mundo lá no jardim, com a desobediência de Adão e Eva, o que o pecado trouxe ao nosso mundo. É a maldição
que está em vigor e em ação. Por exemplo, irmãos, recordam-se ou recordemos a maneira como o nosso Senhor Jesus, Deus em pessoa, Jesus, Deus em pessoa, Deus em carne, como é que ele reagiu quando foi ao túmulo do seu amigo Lázaro que tinha morrido? Jesus enfrentou a morte de pessoas amigas também. Por isso é que nós podemos dizer que Jesus, em tudo, ele passou pela experiência de todas as pessoas. Só era possível porque Deus fez-se carne. Não é? Um anjo que vê lá de cima o que se passa, ele não conhece as experiências que nós passamos. Mas Deus fez-se carne em Jesus. Como é que Jesus reagiu quando chegou ao túmulo do seu amigo Lázaro que estava morto? Não é? Marta, a irmã de Lázaro, chorava. Está lá em João capítulo 11, versículo 33. Marta, a irmã, chorava porque o irmão tinha morrido. Havia judeus amigos que estavam lá presentes, porque tinha acontecido havia 4 dias. Choravam também. Era a cena de um funeral que tinha acontecido. E o próprio Jesus também diz, lá em João capítulo 11, diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E depois no versículo 35 diz que Jesus chorou. Na presença da morte. Porquê? Porque Jesus podia simpatizar e podia compreender a dor profunda que a morte trouxe ao nosso mundo, as consequências do pecado que entrou no mundo. E Jesus compreendeu isso quando esteve entre nós. Mas Deus não quer isso, esse não era o plano de Deus. Já vimos isso, Deus quando criou tudo olhou e disse, e eis que era tudo muito bom. Todas as coisas no mundo foram criadas para o nosso bem, para a bênção do homem. Mas, infelizmente, o pecado entrou e as consequências são estas. De facto, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus avisou. Deus avisou Adão e Eva, não transgridas ao meu mandamento. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque no dia em que transgredires, certamente morrerás. E assim foi. Morreu espiritualmente, porque ficou separado de Deus, e entrou o processo de morte, e Adão viveu 900 e tal anos, mas diz lá, capítulo 5, morreu. E assim todos nós morremos. Mas perante este quadro, Deus prometeu salvação, enviou o Messias Redentor com o poder de trazer de volta à vida. E Jesus mostrou esse poder, quando esteve cá, mostrou esse poder sobre todas as coisas, sobre todas as doenças, poder sobre o mundo natural, vento, mar, tudo. Poder sobre o mundo sobrenatural demoníaco das trevas, poder sobre o pecado que ele pode perdoar, e hoje vamos ver o poder de Jesus sobre a morte. É disso que trata este texto. O poder de Jesus que vai ressuscitar dos mortos uma menina que tinha morrido. Quer dizer, há alguém que venceu a morte. E essa pessoa foi Jesus Cristo. A morte foi vencida. É disto que trata este capítulo 9 de Mateus, no trecho que nós temos à nossa frente. O próprio Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ele prometeu, olha, ele disse assim, porque eu vivo, vós vivereis. Irmãos, crês isto? Jesus disse, porque ele morreu e ressuscitou, e disse, porque eu vivo, vós vivereis. Também vamos ressuscitar dos mortos. Assim, irmãos, hoje vamos ver que Jesus é Senhor que domina, que reina, que tem autoridade, é Senhor. Jesus é doador da vida,
vida a quem está doente, vida a quem está morto. Ele exerce o seu poder restaurador em resposta à fé. À fé. Seja aqui no caso desta mulher doente que pela sua fé foi curada, seja no caso da fé daquele pai que foi ter com Jesus e a sua filha vai ressuscitar dos mortos. Versículo 18, irmãos, temos uma lição. Jesus é acessível. Deus é acessível. Como é que nós sabemos isso? Diz aqui, versículo 18. Dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Ou seja, dizendo ele estas coisas, quer dizer, Jesus estava ainda ali a acabar de dar resposta sobre os assuntos dos fariseus e dos escribas, está nos versículos anteriores, e diz: eis que chegou, Jesus lá no meio da multidão, eis que chegou um chefe, diz aí, chegou um chefe. Chegamos ao versículo 20, nós lemos: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele. O chefe chegou, aquela mulher chegou, chegaram os dois ao pé de Jesus. Vemos aqui a acessibilidade a Jesus. É possível chegar até ele. Olha que hoje as pessoas importantes não é fácil chegar ao pé delas, pois não. Tem guarda-costas, tem polícia à frente, polícia atrás. Muitos têm aqueles guarda-costas muito... mas Jesus... Olha, uma mulher chegou a ele. Um chefe chegou até Jesus, ele era acessível. Qualquer pessoa podia chegar a ele. Jesus movia-se no meio das pessoas. Olha, era Deus, Jesus, no mundo dos homens. E esta é a essência da encarnação. Deus fez-se homem. E podemos ver Deus na pessoa de Jesus nas ruas, nas aldeias, nas cidades, nos barcos, lá no meio do mar, com as crianças, com os homens, com as mulheres. Jesus era acessível. O mestre, o Criador do mundo, Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, acessível a todas as pessoas. Isto ensina-nos, Deus é acessível, irmãos. Deus não está longe, inacessível, ninguém consegue chegar a Ele. Deus é acessível, qualquer pessoa pode chegar a Ele. E isto é muito bom, irmãos. Vejam, da multidão inteira que havia ali, uma pessoa chegou a Jesus. O chefe. E outra pessoa, uma mulher, também chegou a Jesus. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. É uma promessa. Vais buscar-me, vais achar-me quando me buscardes como? De todo o teu coração. Deus é acessível. Aquele chefe, de todo o coração dele, a filha dele tinha morrido, ele buscou Jesus. Aquela mulher tinha uma doença incurável. De todo o coração foi à procura de Jesus. E conseguiu, porque Jesus é acessível. Mas além de acessível, Jesus também é disponível. Tem tempo. Ele está disponível para estas duas pessoas, para aquilo que elas necessitam. Lá do meio da multidão, Jesus estava disponível para ouvir um chefe com um problema e cuidar de uma mulher com outro problema. Os outros evangelhos também falam deste caso, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Informam também, dão mais informação, que o homem que chegou a pedir aqui a ajuda a Jesus, este homem é o líder da sinagoga. É um governante. É a pessoa, é o chefe da sinagoga lá de Cafarnaum. E até diz mais, o nome dele é Jairo. E sabem, Jairo era um judeu, líder da sinagoga, e ele sabia que os fariseus e os escribas iam ver se o chefe da sinagoga ia ter com Jesus. Eles já estavam ali
em controvérsia com Jesus. Portanto, Jairo tinha essa pressão religiosa, social, mas a necessidade dele era maior. A filha dele morreu. Ele nem quis saber dos fariseus, dos escribas, se iam criticá-lo, se até o iam destituir de chefe da sinagoga. Ele vai ter com Jesus. Ele não se envergonha, irmãos, porque aí o versículo 18 diz qual foi a primeira coisa que ele fez quando chegou a Jesus. Eis que chegou um chefe e o adorou. Adorar aqui significa que ele se prostrou, os outros evangelhos dizem isso, prostrou-se ali aos pés de Jesus. Ele podia ter dito, oh Jesus, posso falar contigo aqui em particular, aqui à frente das pessoas? Não. Vamos aqui falar aqui ao lado. Não. No meio onde ele estava, sem vergonha nenhuma, ele chega a Jesus, prostra-se em adoração, reconhecendo a pessoa de Jesus, só se adora a Deus. Ele sabe que só se adora a Deus e ele adora Jesus, porque Jesus é Deus. Ele sabe que Jesus é Deus. E a sua filha, diz o Evangelho de Lucas, única, no Lucas 8:42, a sua filha única acabou de morrer e não há mais recurso nenhum. Mais recurso nenhum. Hoje, se fosse um caso como nós conhecemos, às vezes as pessoas morrem ali, os médicos têm aqueles aparelhos, bum, não é? Ainda tentam ressuscitar e outras coisas. Naquele tempo, morreu. Não havia recurso. Irmãos, ela tinha só 12 anos de idade, diz Lucas 8:42, 12 anos de idade. Ela estava na flor da sua idade, com 12 anos. Olhem para os meninos e meninas de 12 anos hoje. Era a idade daquela menina. E por 12 anos ela foi a alegria dos seus pais. Mas Jairo, em profunda dor, acredita em Jesus e no poder de Jesus. Jairo tinha a fé suficiente para crer. Para crer no quê? Ele vem a Jesus e diz-lhe assim, olha o que é que ele acreditava. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Esta era a fé dele. Lembram-se daquele centurião romano que foi ter com Jesus dizendo, o meu servo está muito mal, está mesmo paralítico, à morte. E Jesus disse, vou contigo. O que é que ele disse? Não precisas de ir. Eu também tenho autoridade, diz uma palavra e ele é curado. Foi a fé daquele centurião. Jesus diz, nunca vi tal fé em Israel. Mas Jairo tinha fé ainda maior. Vem e tu podes ressuscitar a minha filha que morreu mesmo agora. Era a fé de Jairo. De que calibre é a nossa fé, irmãos? Qual é a grandeza da nossa fé? Versículo 19, Jesus, acessível, disponível a uma pessoa, como é que ele respondeu? Olha, vê-se aqui Jesus acessível e disponível. Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. Foi assim que Jesus respondeu à necessidade e à fé de Jairo. Jesus disse em João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o quê? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Mas Jairo foi a Jesus. Irmãos, se formos a Jesus, ele não nos lança fora. Ele é acessível, ele é disponível. O Senhor está disponível para ti e para mim, a qualquer pessoa com fé. Versículo 20. Jesus é tocável. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Olha, o apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Os apóstolos conviveram com Jesus dia a dia e abraçaram-se
em quem é que eles estavam a tocar? Na palavra da vida, que é Jesus, o Verbo que se fez carne. E esta mulher, diz aqui, doente, tocou na orla da roupa de Jesus. A doença dela era uma hemorragia prolongada, 12 anos, diz aí, 12 anos. Podem imaginar? Podem imaginar uma pessoa com hemorragia por 12 anos? E ela vai ter com Jesus. E tocou na orla da sua roupa. Mas notem aqui a ansiedade. O pai, Jairo, a querer que Jesus vá depressa, porque a sua filha tinha acabado de morrer. E agora surge aqui uma interrupção. Alguém parou Jesus, uma mulher, que vai atrasar Jairo. Mas esta mulher, irmãos, além da doença física, ela também sofria de outras coisas. Por causa da lei de Moisés, uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue, essa pessoa iria sofrer isolamento social, não teria convívio, não podia ter convívio com outras pessoas. Porque a pessoa que tinha uma hemorragia era considerada impura e em tudo o que ela tocasse ficava impuro em termos cerimoniais. As pessoas em que ela tocasse também eram impuras. Ela nem podia ir ao templo, nem podia ir à sinagoga. Tinha uma doença e tinha este problema de isolamento. Então vejam, irmãos, uma menina de 12 anos que morreu e uma mulher com um problema de sangue há 12 anos. Jairo teve aquela menina que lhe deu 12 anos de alegria, 12 anos de sol. E aquela senhora conhece 12 anos de sombra e de sofrimento. Um teve 12 anos de riso, a outra 12 anos de lágrimas. Olha, mas para as duas há aqui uma oportunidade de vida. Para as duas. Versículo 21. Porque ela dizia, a mulher dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Olha a fé dela. Ela não diz, eu não preciso de lhe pedir, não preciso de falar, ele nem precisa de tocar em mim. Se eu só tocar ali na roupa dele, de Jesus, eu vou curar. Era a fé. Foi esta fé que motivou aquela mulher a sair de sua casa. Olha, ela tinha esta restrição de isolamento. Mas ela saiu da casa dela e andou, furou as multidões. Só preciso tocar na roupa dele. Os outros evangelhos dizem que ela gastou o dinheiro todo que tinha, 12 anos, com os médicos da altura e não conseguiu. Mas vemos aqui a fé dela na pessoa de Jesus. Bastava tocar na roupa. E em Lucas 8,44 nós lemos que assim que ela tocou na roupa de Jesus, diz lá, imediatamente a hemorragia parou. Foi curada instantaneamente. O poder da cura de Jesus. Saiu de Jesus e curou a mulher, mal ela tocou na sua roupa. E o versículo 22 diz, Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente, como ouvimos na escola dominical. Isso é que é um milagre. O Daniel falou, o paralítico, uma pessoa que nunca exercitou pernas. E ali, o milagre, imediatamente, ossos, juntas, tudo, nervos, circulação, tudo ali a funcionar como se nada acontecesse. Esta mulher, 12 anos, e agora instantaneamente ficou curada. Mas vemos aqui no versículo 22 o contacto pessoal de Jesus com a mulher. Jesus fala com ela. A multidão apertava Jesus, como sabemos, mas o Senhor Jesus sentiu um toque diferente nele, um toque especial, um toque de fé. Ela tinha fé na pessoa de Jesus, fé no poder de Jesus. Ela tocou em Jesus com fé, com aquele objetivo. Vejam, Jesus curou multidões que não tinham fé. Mas aqui diz que a fé dela a salvou. E há aqui algo diferente, há aqui uma coisa diferente.
E o que há aqui de diferente, irmãos? É quando diz que Jesus diz que a tua fé te salvou, no versículo 22, Jesus usou uma palavra grega, que aqui está traduzida por salvou, e mas não usou a palavra grega para curar. Jesus usou a palavra grega para salvar, de salvação espiritual. Ela ganhou a cura da sua doença e a salvação. Jesus usou a palavra grega sozo, que quer dizer ser salvo. Então a fé dela a salvou. Porque Jesus viu a diferença. Uma coisa era um empurrão em Jesus, e como muitos andavam ali. O outro é o agarrar da fé daquela alma crente na pessoa de Jesus. Tanto que, como é que Jesus lhe chama? Tem ânimo, filha. Filha. Jesus curou-a e a fé dela salvou-a. Jesus é acessível, está disponível, ele é tocável. Jesus salva, cura. Pode curar aquele que tem fé. E versículos 23 e 24, Jesus é imparcial. Romanos 2,11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha, versículo 23, Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riram-se dele. Então, versículo 25, agora vamos ver, Jesus é poderoso. Versículo 23 e 24, Jesus é imparcial. O relato aqui do versículo 23 diz que finalmente chegam à casa daquele chefe, Jairo, ao pai da menina de 12 anos que morreu, e veja, Jesus é imparcial. É imparcial porquê? Porque uma simples senhora marginalizada na sociedade, aquela mulher com aquele fluxo de sangue, nem sequer é aqui dito o nome, se era pessoa importante ou não era importante, mas era importante para Jesus. E também aquele governante, aquele chefe da sinagoga. Jesus cuida da pessoa mais simples e da pessoa mais importante. É imparcial. Como diz Romanos 2,11, para Deus não há acepção de pessoas. Nenhum de nós julga que não é digno de Deus, que a mim Deus não me vai ouvir, eu não vou ter hipótese. Deus não faz distinção de pessoas. Diz a palavra de Deus. E depois o que é que nós vamos ver? A autoridade máxima de Jesus. Tentemos ver o cenário. Tinha morrido uma menina. Uma menina. E quando morre uma menina, um bebê, o drama é maior, a dor é maior. E o cenário daquela casa era... O que é que nós vemos aqui, irmãos? Versículo 23. Chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Nós já fomos a funerais. Era o drama generalizado naquela família, naquela casa. Tinha morrido a filha única, com 12 anos de idade. E Jesus pede que todos se vão embora, que saiam. Diz aí, versículo 24, retirai-vos. Pede que saiam da casa, que se vão embora. E porquê? Ele diz, a menina não está morta. Podem sair os que estão a chorar, em alvoroço, os que estão a tocar músicas, que era normal, nos funerais daquele tempo em Israel. E pede para se irem embora, porque uma ressurreição dos mortos vai acontecer já de seguida. É claro que a menina morreu, mas para Jesus não. Ela morreu. E não, ela não está morta. Para Deus, nada disso interessa. Para Jesus não está morta, Ele vai ressuscitá-la. E a resposta, temos aí, das pessoas, riam-se dele. E este rir, a palavra também no grego, é um rir, ao rir de alegria, não é? Este é um rir, a palavra que é usada de zombaria, de gozar. Para aí a falar. Os descrentes é assim, não é? Riem-se das coisas espirituais. Riam-se para zombar. Versículo 25,
vemos o poder de Jesus sobre a morte. Porque diz, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Jesus entra, pegou-lhe na mão e ressuscitou-a dos mortos. Podemos ver Jesus gentil. Diz-se aqui, Jesus entrou, pegou-lhe na mão. Calmo, amoroso, e parece tudo tão simples. Às mãos de Deus, tão fácil. Parece como nós vamos de manhã acordar as crianças, não é? Pegamos na mão e acorda. É assim. O poder de Jesus sobre a morte. Nem precisou, aqui neste Evangelho, nem precisou de falar. Porquê? Bastava uma palavra de Jesus, mas este é o caminho de Deus ser terno, ser amoroso. Diz, pegou na mão e a menina levantou-se. Que bênção, que maravilha, irmãos. O poder de Jesus sobre a morte. Lucas 8,55 diz, o seu espírito voltou. Seu espírito voltou. Ela estava morta. O poder de Jesus sobre a morte ressuscita esta menina. Bastaria uma palavra, mas ele tocou na sua mão, com gentileza. Irmãos, versículo 26, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A notícia corre por todo aquele lugar. Sabe o que é que disseram de Jesus nesta notícia que correu? Jesus tem poder sobre doenças. Olha, ele cura todas as doenças. Jesus tem poder sobre o mar e sobre o vento. Ele fala e o vento para e o mar aquieta-se, fica calminho às suas ordens. Jesus tem poder sobre demónios. Um homem endemoninhado, ele expulsou todos os demónios. E manda nos demónios. Expulsa-os dali e manda-os para porcos, ou para onde o Senhor quiser. Porque tem esse poder. Olha, Jesus tem poder para perdoar pecados. O pecado, cuja consequência é a morte eterna, Jesus tem poder para perdoar pecados. Perdoou os pecados daquele paralítico. E Jesus tem poder sobre a morte. O que é que Mateus está a fazer aqui, o evangelista que escreve? Está a prosseguir até ao auge em apresentar a pessoa única de Jesus. Jesus é único, não há ninguém igual a Jesus. Sabe o que é que Jesus disse em Apocalipse 1, 17 e 18? Olha, irmão, guarda esta palavra. Jesus disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Irmão, não tens que ter medo da morte. Podemos ter de passar pela morte. Mas no instante a seguir estamos nos braços de Jesus. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas, é uma grande verdade, amados. E Jesus provou isso aqui mesmo. Em conclusão, e aplicando à nossa vida, gostaria que todos pudéssemos ver Deus, isto é Deus, a lidar com as pessoas. Como Jesus lidou com as pessoas. Em nenhum lugar nós vemos esta pessoa maravilhosa a lidar da forma mais magnífica como Jesus lidou. Porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Vemos toda a sua ternura, toda a sensibilidade de Jesus, toda a sua gentileza, toda a sua abertura, tudo aquilo que Ele é, a bondade amorosa de Jesus está aqui, o poder dEle, a autoridade dEle, a dinâmica de Jesus, a maravilha da sua majestade está aqui, nestas palavras do Evangelho. E nós temos aqui um vislumbre daquilo que Deus é. Ele é acessível. Podes ir a Deus, a Jesus. Ele é disponível. Podes falar com Ele, orar. Ele é tocável, no sentido, podemos ir a Ele. Diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É imparcial. Jesus tanto ouve a oração de um presidente, de um chefe, como da pessoa mais simples do mundo. Jesus é poderoso. Vamos ter a fé e a confiança. Sendo a vontade dele, pode fazer todas as coisas.
Em João capítulo 5, 21, Jesus disse assim: porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica e lhe dá vida, assim também o Filho, que é Ele, Jesus, vivifica aqueles que quer. Jesus. Quer dizer, Jesus está a dizer que tem poder sobre a própria morte. Ele disse: o Pai tem poder sobre a morte e eu também tenho poder sobre a morte. E ele prometeu e disse: porque eu vivo, eu ressuscitei dos mortos, porque eu vivo, vós vivereis. Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais morte. Esta era a obra do Messias. Conquistar a morte, remover o medo da morte. E aquilo que Jesus fez aqui, que é o que Mateus está a querer aqui mostrar, dizer: olha, Jesus é aquele que tem o poder para reverter toda a maldição que caiu sobre o homem. E por isso iremos viver eternamente com Ele, sem mais morte, nem doença, nem dor, nem lágrima, eternamente. Perfeitos com Ele. Foi este mesmo Jesus que disse a Marta, no dia em que Jesus foi ressuscitar o seu irmão Lázaro. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa. Se crês em Jesus, ainda que estejas morto, vais viver. E todo aquele que vive e crê em mim, como nós estamos vivos e cremos em Jesus, nunca morrerás. Crês tu isto? Pergunta Jesus a Marta. Acreditas nisto? Irmãos, termino dizendo: seja a nossa resposta como a resposta que Marta deu aqui a Jesus. Ele perguntou: crês tu isto? Isto é em João 11, 25 a 27. E ela respondeu: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, seja o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Glória a Jesus.